Acha que o mercado imobiliário acessível no Canadá está morto, soterrado por guerras de lances e riqueza herdada. Acha que ter um terreno exige casar com um rico ou ganhar na loteria. Pois bem, algumas cidades canadenses estão tão desesperadas por moradores que estão literalmente distribuindo terrenos. De graça. R$0. Programas municipais reais oferecendo lotes para quem estiver disposto a construir e morar neles. Sim, são lugares remotos e os invernos são rigorosos, mas se você não aguenta mais alugar, essa pode ser a única opção sensata. Antes de falarmos sobre esses sorteios de terrenos que parecem bons demais para ser verdade, mas não são, clique no botão gostei como se estivesse reivindicando seu acre grátis e inscreva-se para não perder mais oportunidades. 1. Mundari, Alberta, onde a herança ucraniana encontra terra livre. Mundari fica a cerca de 80 quilômetros a leste de Edmonton, com uma população de aproximadamente 900 habitantes, tão pequena que o grupo da cidade no Facebook serve como principal fonte de notícias e rede social. O local é famoso por sua estátua gigante de salsicha, que demonstra a seriedade com que Mundari encara sua herança ucraniana e a necessidade desesperada de usar algo assim em seus materiais promocionais. A cidade lançou um programa de doação de terrenos, oferecendo lotes residenciais a qualquer pessoa disposta a construir dentro de um ano. Os lotes não são enormes, geralmente em torno de 18 por 36 metros, mas são gratuitos, o que, em termos imobiliários canadenses, é praticamente um mito. A condição, porque sempre há uma condição, é que a construção precisa começar em até 12 meses e ser concluída em até 2 anos. A cidade quer moradores de fato, não especuladores ou pessoas que reivindicam um lote e depois o esquecem, enquanto buscam outros objetivos de vida, como emprego em cidades com vagas de trabalho de verdade. Mundari oferece serviços básicos, um supermercado, um posto de gasolina, escolas e um centro comunitário que abriga desde bingo até recepções de casamento. Em relação à saúde, há uma clínica médica, mas para qualquer problema mais sério, você precisará dirigir até Vegreville, a 20 minutos de distância, ou até Edmonton, 1 hora a oeste. A economia da cidade historicamente se concentrava na agricultura e nos silos de grãos, aquelas torres gigantescas nas pradarias que dominam as paisagens planas e fazem você se sentir insignificante de uma forma estranhamente reconfortante. Os custos de construção em áreas rurais de Alberta giram em torno de 150 a $200 por pé quadrado para construções básicas, o que significa que uma casa modesta de 1.000 pés quadrados custa entre 150 e $200.000 para ser construída. Mesmo assim, é mais barato do que comprar algo comparável em Edmonton ou Calgary, e você está começando com um terreno gratuito, o que muda toda a equação financeira. Estamos falando de custos totais de propriedade que os canadenses urbanos presumiriam serem zeros. O estilo de vida aqui é o típico da zona rural das pradarias. Os invernos são frios, tipo 30 graus negativos, daquele tipo em que o carro não pega e você se pergunta se os humanos foram feitos para viver tão ao norte ou se os canadenses são simplesmente teimosos por natureza. Os verões são lindos, com dias longos, um calor que realmente faz a gente se sentir bem e um céu tão vasto que nos faz entender porque as pessoas das pradarias são ou muito calmas ou um pouco perturbadas por toda aquela imensidão horizontal. A comunidade é unida, o que significa que todos sabem tudo sobre todos, e a privacidade é um conceito teórico que você deixou para trás na cidade grande. Mas isso também significa que as pessoas se ajudam, cuidam umas das outras e criam o tipo de tecido social que as áreas urbanas tanto falam, mas raramente conseguem alcançar. Se você não se importa com a dinâmica de cidade pequena e com a comida ucraniana que vai te fazer repensar todos os pierogies que você já comeu, Mundari oferece uma oportunidade genuína. 2. Pipestone, Manitoba, vida nas pradarias com propriedade incluída. Pipestone fica no sudoeste de Manitoba e tem cerca de 700 pessoas, vivendo naquela paisagem agrícola de pradaria onde os campos de trigo se estendem até onde a vista alcança e o horizonte é menos um destino e mais um conceito filosófico. A cidade implementou um programa de loteamento que oferece terrenos com infraestrutura a custos drasticamente reduzidos, às vezes gratuitos, dependendo do orçamento anual e da necessidade de novos moradores, que varia conforme a quantidade de pessoas que se mudaram para Winnipeg ou Brandon em busca de emprego que não envolva silos de grãos. Os lotes incluem ligações de água, esgoto e energia elétrica, o que é extremamente importante, pois terrenos com infraestrutura em outros lugares custam significativamente mais, e terrenos sem infraestrutura significam lidar com poços, fossas sépticas e custos de infraestrutura que se acumulam mais rápido do que você pode dizer. Talvez morar na cidade não fosse tão ruim assim.
Pipestone busca pessoas que construam rapidamente e permaneçam no local, por isso existem cronogramas de construção e requisitos de residência que impedem a acumulação de terrenos ou a especulação imobiliária. A cidade possui serviços essenciais, uma escola, correios, posto de gasolina e um pequeno mercado que oferece o básico, mas não muita variedade. Para compras maiores, Brandon fica a cerca de 40 minutos de distância, com grandes lojas de departamento, restaurantes e uma infraestrutura comercial que nos lembra que a civilização não entrou em colapso total, apenas está concentrada em outro lugar. O atendimento médico se resume a uma pequena clínica com médicos que fazem visitas, mas para casos mais graves, é preciso dirigir até Brandon ou mesmo Winnipeg, a 2 horas de distância. Os custos de construção em áreas rurais de Manitoba são semelhantes aos de Alberta, em torno de 150 a 200 dólares por pé quadrado. O fato de o terreno ser gratuito significa uma economia mínima de 30 a 50 mil dólares em comparação com a compra de lotes urbanizados em outros lugares, o que amplia as possibilidades financeiras. Uma casa modesta torna-se viável com a renda da classe trabalhadora, em vez de exigir 2 salários de 6 dígitos e o dinheiro da família. A economia de Pipestone gira em torno da agricultura, com alguns moradores se deslocando diariamente para Brandon para trabalhar. A cidade é tranquila, genuinamente tranquila, não aquela tranquilidade urbana onde você ainda ouve o trânsito e as sirenes, mas não consegue vê-las. Este é um silêncio quebrado apenas pelo vento, pelo ocasional barulho de máquinas agrícolas e o som existencial dos seus próprios pensamentos, que ou lhe agrada ou o leva à crise, dependendo da sua relação com a solidão. O inverno nas pradarias é lendário por razões erradas. Não é apenas frio, mas também ventoso, e o vento a menos 25 graus Celsius parece menos 40 graus Celsius, o que dá a sensação de que a natureza está pessoalmente furiosa com as suas escolhas de vida. Mas o custo da moradia, que não compromete as suas finanças, torna o inverno um pouco mais tolerável, ou pelo menos financeiramente viável. 3. Smoothie Rock Falls, Ontário, estratégia de lotes gratuitos no norte de Ontário. Smoothie Rock Falls fica no nordeste de Ontário e tem cerca de 1.200 pessoas. É uma cidade que atingiu seu auge décadas atrás, quando a fábrica de papel empregava todos, e depois entrou em declínio quando a fábrica fechou, pois essa é a história de aproximadamente 70% das cidades do norte de Ontário. Num esforço para reverter o declínio populacional e evitar que a cidade se tornasse uma cidade fantasma, como as retratadas em documentários tristes, lançaram um programa que oferece lotes residenciais por $1, o que tecnicamente não é gratuito, mas é quase isso, de modo que discutir a diferença faz você parecer pedante. Os lotes contam com infraestrutura de água, esgoto e eletricidade, e a prefeitura exige que a construção seja concluída em até 2 anos. A condição, além do prazo de construção, é que o morador resida no local como residência principal por pelo menos 1 ano após a conclusão da obra. Isso impede a construção de imóveis para aluguel ou casas de veraneio enquanto os moradores locais não conseguem encontrar moradia, o que frustraria todo o propósito do empreendimento e irritaria a população existente. Smoothie Rock Falls oferece serviços básicos, um supermercado, um posto de gasolina, escolas, uma clínica médica com médicos de família e um hospital na cidade vizinha de Kapuskasing, a cerca de 30 minutos de distância, para emergências. A cidade mantém um centro de recreação, uma arena e diversas outras instalações que atendem a comunidade melhor do que os números populacionais poderiam sugerir, pois as pequenas cidades canadenses investem em infraestrutura na esperança de que as pessoas voltem e justifiquem o investimento. Os custos de construção no norte de Ontário giram em torno de 140 a 180 dólares por pé quadrado, um pouco mais baratos do que no sul de Ontário, porque os custos de mão de obra e materiais diminuem à medida que se distancia do centro econômico da região conhecida como Golden Horseshoe. Uma casa de 1.000 pés quadrados custa entre 140 mil e 180 mil dólares para ser construída, um valor viável para quem tem uma renda modesta, especialmente quando o terreno custa $1 em vez de 50 mil. O estilo de vida é típico do norte de Ontário. Florestas por toda parte, lagos para pesca, trilhas para quadriciclos e motos de neve, invernos que duram de outubro a abril com temperaturas que fazem você valorizar o conceito de isolamento térmico. Os verões são belíssimos, com dias longos, calor e mosquitos tão agressivos que deveriam ser classificados como animais selvagens em vez de insetos. A comunidade é de classe trabalhadora, bilíngue em francês e inglês, e amigável à maneira do norte, onde as pessoas se ajudam mutuamente porque o isolamento exige cooperação. A economia é limitada,
com empregos governamentais, saúde, educação e comércio sendo as principais fontes de emprego. Muitos moradores se deslocam diariamente para cidades maiores ou trabalham remotamente, o que se torna mais viável à medida que o acesso à internet melhora gradualmente. Antes de continuarmos com mais cidades praticamente implorando para você tomar posse de suas terras, clique no botão de inscrição como se estivesse reivindicando um pedaço de terra e deixe um comentário dizendo qual cidade você realmente consideraria. Porque o engajamento alimenta o algoritmo e o algoritmo alimenta minha capacidade de pesquisar oportunidades imobiliárias canadenses peculiares que ninguém mais cobre. 4. Heston, Manitoba, outra cidade das pradarias com muito a oferecer. Heston fica no sudoeste de Manitoba, perto da fronteira com Saskatchewan, e tem cerca de 600 habitantes. É uma cidade tão pequena que o prefeito provavelmente saberá seu nome em uma semana e sua empresa em 2. Ao longo dos anos, eles ofereceram estacionamentos gratuitos por meio de vários programas, com a disponibilidade dependendo do orçamento e de quantas pessoas conseguiram recrutar em comparação com quantas foram embora para Brandon, Winnipeg ou literalmente qualquer lugar com um Costco. Os lotes são infraestruturados e vêm com os requisitos usuais: construir dentro dos prazos especificados, residir no local como moradia principal e não revendê-lo imediatamente para obter lucro, pois isso seria moralmente questionável e provavelmente violaria o contrato assinado. Heston possui serviços básicos, incluindo escola, posto de saúde, correios e pequenos comércios que oferecem o essencial, mas não muita variedade. A economia da cidade depende da agricultura e das pessoas que a sustentam: silos de grãos, revendedores de equipamentos e serviços agrícolas. As oportunidades de emprego são limitadas, a menos que você trabalhe na agricultura, em indústrias relacionadas ao agronegócio ou esteja disposto a se deslocar diariamente para cidades maiores. O trabalho remoto torna lugares como Heston viáveis para pessoas cujos empregos se desenvolvem em laptops, em vez de escritórios físicos. Os custos de construção seguem os padrões de Manitoba, de 150 a $200 por pé quadrado. Terrenos gratuitos significam que uma casa modesta custa entre 150 e $200 mil no total, valor alcançável por meio de hipotecas convencionais ou economias, caso você tenha sido financeiramente responsável ou tenha herdado dinheiro de parentes que compraram casas por $12 em 1950. A vida em Heston é simples, típica das pradarias. Os invernos são rigorosos, com ventos que cortam o otimismo e evitam o uso de agasalhos inadequados. Os verões são quentes, com céus amplos e cheiros agrícolas que variam de agradáveis a incômodos, dependendo da direção do vento e do que está sendo fertilizado. A comunidade é unida e a vida social gira em torno do hóquei, eventos comunitários e idas ao Tim Hortons em cidades vizinhas, porque até mesmo os canadenses de cidade pequena precisam de um café mediano e de encontros sociais. 5. Craig, Saskatchewan, ecovila com um toque de liberdade no terreno. Craig fica no centro-sul de Saskatchewan, com cerca de 400 pessoas e a ambição de se tornar a primeira ecovila do Canadá, uma designação que soa como marketing até você perceber que eles realmente implementaram iniciativas ambientais, incluindo tratamento de águas residuais usando sistemas naturais e programas de eficiência energética que os municípios urbanos mencionam, mas raramente executam. A cidade ofereceu lotes gratuitos através de sua iniciativa Ecovila, voltada para pessoas dispostas a construir casas com eficiência energética que atendam a padrões ambientais específicos. Os lotes incluem: requisitos: a construção deve ser feita em até 1 ano, o local deve atender aos critérios ambientais de construção e o morador deve residir lá como residência principal. Craig deseja moradores comprometidos com a sustentabilidade, a comunidade e que não abandonem a cidade imediatamente ao perceberem que a cidade mais próxima é Regina, a 1 hora de distância. Os serviços são básicos: uma escola, correios, posto de gasolina e pequenas lojas. A assistência médica inclui uma clínica com médicos e enfermeiros que fazem visitas, mas necessidades médicas mais sérias exigem deslocamento para centros maiores. A cidade mantém instalações como um centro de recreação e uma arena, pois as cidades das pradarias acreditam na importância da infraestrutura para o hóquei, independentemente do tamanho da população. Construir uma casa com eficiência energética custa um pouco mais inicialmente, em torno de 160 a $220 por metro quadrado, dependendo das características e da tecnologia. Mas o terreno gratuito e os custos operacionais mais baixos proporcionados pela eficiência energética geram economias a longo prazo que compensam o investimento inicial.
Você estará construindo uma casa que custa menos para aquecer e energizar, o que é extremamente importante quando os invernos chegam a 30 graus negativos e as contas de aquecimento podem levar à falência quem não está preparado. A economia de Craig gira em torno da agricultura e de projetos de energia eólica que geram receita e empregos. A cidade atrai pessoas interessadas em sustentabilidade ambiental, o que cria um perfil demográfico diferente das típicas cidades das pradarias. Os moradores tendem a ser indivíduos instruídos e ambientalmente conscientes, dispostos a abraçar a vida rural por razões ideológicas e financeiras. O inverno é o inverno de Saskatchewan, frio, ventoso, longo e forjador, tanto para nos fortalecer quanto para nos afastar, dependendo da nossa constituição. O verão traz calor, dias intermináveis e aquela beleza da pradaria que não fica bem em fotos, mas que se sente profundamente ao vivo. 6. Balcarres, Saskatchewan. Pequena cidade com grandes ofertas de terrenos. Balcarres fica a nordeste de Regina, com cerca de 700 habitantes e um programa de loteamento que oferece lotes a preços reduzidos ou gratuitos, dependendo dos incentivos vigentes e da necessidade de crescimento populacional. A cidade está localizada perto do Lago Last Mountain, proporcionando oportunidades de lazer que tornam a vida rural mais atraente para pessoas que definem qualidade de vida pelo acesso à natureza em vez da variedade de restaurantes. Os lotes são oferecidos com os requisitos padrão: construir dentro dos prazos estabelecidos, residir no local como moradia principal e contribuir para a comunidade, em vez de tratá-lo como uma oportunidade de investimento imobiliário. Balcarres possui serviços essenciais, incluindo escolas, clínica médica, supermercado e comércios que atendem às necessidades básicas. A proximidade com o Lago Last Mountain proporciona pesca, passeios de barco e recreação aquática, o que atrai entusiastas de atividades ao ar livre e famílias que buscam acesso acessível ao estilo de vida à beira do lago, sem os preços exorbitantes de Muskoka ou Okanagan. O lago também atrai turistas e moradores sazonais, gerando alguma atividade econômica além da agricultura. Os custos de construção seguem os padrões de Saskatchewan, de $150 a $200 por pé quadrado para construções padrão. Terrenos gratuitos ou a preços reduzidos tornam a aquisição de uma casa própria viável para pessoas com renda da classe trabalhadora. O custo total para casas modestas varia entre $150 e $225 mil, incluindo terreno, construção e taxas, o que parece razoável até você se lembrar que os canadenses que moram em áreas urbanas pagam isso como entrada para imóveis. Balcarres fica a cerca de 1 hora de Regina, o que a torna viável para quem trabalha na cidade e está disposto a trocar o tempo de viagem por moradias acessíveis e a tranquilidade de uma cidade pequena. A economia local combina a agricultura, turismo lacustre e pessoas que trabalham remotamente ou se deslocam diariamente para a cidade. O inverno traz frio e vento, o verão oferece atividades recreativas no lago, e o clima durante todo o ano proporciona aquela sensação de espaço típica das pradarias, que pode tanto acalmar quanto causar ansiedade devido à imensidão do horizonte. 7. St. Paul, Alberta, porta de entrada para o norte e estacionamentos gratuitos. St. Paul está localizada no nordeste de Alberta e possui cerca de 5.500 habitantes, sendo maior que a maioria das cidades desta lista e oferecendo mais serviços, além de incentivos imobiliários para atrair moradores. A cidade implementou programas de loteamento que oferecem terrenos gratuitos ou a preços drasticamente reduzidos para estimular o crescimento e o desenvolvimento. St. Paul possui infraestrutura adequada, um hospital com serviços de emergência, escolas, supermercados, restaurantes e comércio que atendem a maioria das necessidades, sem exigir viagens constantes a Edmonton, a 2 horas de distância. A cidade serve como um centro regional para as áreas agrícolas vizinhas, o que proporciona oportunidades de emprego nas áreas de saúde, educação, comércio e serviços, além da agricultura. Os programas de loteamento visam famílias e indivíduos dispostos a construir e permanecer no local. Os requisitos incluem cronogramas de construção, valores mínimos de imóveis para evitar que as pessoas construam barracos e os chamem de casas, e compromissos de residência. A cidade deseja crescimento, mas um crescimento de qualidade que agregue valor à arrecadação de impostos e fortaleça a comunidade, em vez de criar problemas. Em Alberta, o custo de construção varia entre $150 e $200 por pé quadrado. Terrenos gratuitos e custos de construção razoáveis tornam a aquisição de uma casa acessível para famílias trabalhadoras, casais jovens e qualquer pessoa que não consiga morar em Edmonton ou Calgary, onde o custo da moradia exige salários da área de tecnologia ou herança.
Uma casa de 1.500 pés quadrados custa entre 225 e 300 mil dólares no total, o que equivale aproximadamente ao preço de uma vaga de estacionamento em Vancouver. A economia de St. Paul é diversificada para uma cidade do seu porte, abrangendo agricultura, saúde, educação, comércio varejista e trabalhadores da indústria petrolífera, quando esta está contratando. A localização a torna viável para pessoas dispostas a se deslocar diariamente para trabalhar em campos petrolíferos ou em cidades maiores, sem abrir mão do custo de vida acessível e do senso de comunidade de uma cidade pequena. O inverno é o típico inverno do norte de Alberta, frio, escuro, longo e desafiador. O verão traz calor, luz e mosquitos. A cidade oferece instalações recreativas, ligas esportivas e eventos comunitários que proporcionam vida social além das telas. A comunidade é diversa, com várias origens culturais, incluindo uma população francófona significativa. 8. Manitoba Beach, Manitoba, vida à beira do lago com incentivos para a aquisição de terrenos. Manitoba Beach fica às margens do Lago Manitoba, a cerca de 1 hora a noroeste de Winnipeg, com aproximadamente 800 habitantes e uma atmosfera de cidadezinha de veraneio que transita de sazonal para permanente à medida que atrai moradores. A cidade oferece programas de loteamento incentivando as pessoas a construírem casas para moradia o ano todo, em vez de apenas casas de veraneio sazonais. Os lotes possuem infraestrutura e estão localizados perto do lago, proporcionando acesso à água e oportunidades de lazer. Os requisitos incluem a construção de residências permanentes que atendam às normas vigentes e a utilização do imóvel como residência principal e não como propriedade de veraneio. A cidade busca moradores que paguem impostos durante todo o ano e participem da vida comunitária, em vez de apenas aparecerem nos fins de semana de verão. Manitoba Beach oferece serviços básicos, escola, correios, posto de gasolina e pequenos comércios. Para compras e serviços maiores, Winnipeg fica a 1 hora de distância, tornando o deslocamento diário viável para quem está disposto a trocar o tempo de viagem pela vida à beira do lago e moradias acessíveis. A assistência médica é atendida por uma clínica com médicos visitantes, mas necessidades médicas mais graves exigem hospitais em Winnipeg. Os custos de construção seguem os padrões de Manitoba, de 150 a 200 dólares por pé quadrado. Um terreno gratuito perto de um lago representa um valor significativo, considerando que propriedades à beira-lago em outros lugares custam centenas de milhares de dólares apenas pelo terreno. Uma casa modesta custa entre 150 e 250 mil dólares no total, proporcionando um estilo de vida à beira do lago a preços financeiramente viáveis, em vez de exigir uma fortuna acumulada por várias gerações. A economia é mista, com alguns empregos locais nos setores de hotelaria e serviços, mas muitos moradores trabalham em Winnipeg ou remotamente. O lago atrai turistas no verão, gerando empregos sazonais. O inverno é tranquilo, com os moradores aproveitando as atividades recreativas em clima frio ou simplesmente se recolhendo até a primavera, lembrando-se do motivo pelo qual compraram uma casa perto de um lago. 9. Moosomin, Saskatchewan, cidade fronteiriça com oportunidades. Moosomin situa-se na fronteira entre Saskatchewan e Manitoba, tem cerca de 2.700 habitantes e serve como centro regional para as áreas agrícolas circundantes. A cidade implementou incentivos imobiliários, incluindo lotes gratuitos ou a preços reduzidos, para estimular o desenvolvimento residencial e comercial. Moosomin possui uma infraestrutura sólida para o seu porte, um hospital com serviços de emergência e especialistas visitantes, escolas, supermercados, restaurantes e comércios que atendem a cidade e a região circundante. A localização na rodovia Trans-Canadá proporciona conectividade e impulsiona a economia local por meio de viajantes e transporte rodoviário. Os programas de loteamento são voltados para famílias e empresas dispostas a construir e contribuir para a comunidade. Os requisitos incluem cronogramas de construção, padrões de construção e compromissos de residência ou operação. A cidade busca um crescimento que fortaleça a comunidade, em vez de empreendimentos especulativos que permaneçam vazios. Os custos de construção seguem os padrões de Saskatchewan, de 150 a 200 dólares por pé quadrado. Terrenos gratuitos tornam a aquisição de uma casa própria viável para pessoas com renda de classe média. Uma casa familiar custa entre 175 e 250 mil dólares, incluindo terreno e construção, o que equivale ao que os canadenses urbanos pagam por apartamentos de um quarto, com taxas de condomínio que financiam inúmeras contribuições extras. A economia de Moosomin é diversificada, com presença nos setores de agricultura, saúde, educação,
comércio varejista, quando os preços do petróleo estão favoráveis na indústria petrolífera. A cidade é viável para famílias, aposentados que buscam custo de vida acessível e qualquer pessoa que deseja vida em uma cidade pequena com serviços reais, em vez de apenas isolamento. O inverno é um inverno típico da pradaria. O verão é um verão típico da pradaria. Durante todo o ano, prevalece o bom senso da pradaria, que valoriza a comunidade em detrimento do individualismo. 10. Stony Plain, Alberta, próximo a Edmonton com ofertas de terrenos. Stony Plain fica a oeste de Edmonton e tem cerca de 18 mil habitantes, o que a torna mais uma cidade pequena do que uma metrópole, mas oferece serviços de nível suburbano com incentivos imobiliários típicos de cidades pequenas. A cidade implementou programas de desenvolvimento que oferecem lotes a preços reduzidos para incentivar o crescimento. Embora nem sempre sejam totalmente gratuitos, os descontos são substanciais o suficiente para fazer diferença financeiramente. Stony Plain oferece serviços completos: escolas, hospital, lojas, restaurantes, opções de entretenimento e todas as comodidades esperadas em comunidades deste porte. A proximidade com Edmonton significa acesso aos serviços, empregos e cultura de uma grande cidade, ao mesmo tempo que permite viver em um local com custo de vida mais baixo e menos agitação urbana. Muitos moradores se deslocam diariamente para Edmonton para trabalhar, enquanto desfrutam do ritmo mais tranquilo de Stony Plain. Os programas de loteamento são voltados para famílias e indivíduos dispostos a construir e permanecer no local. Os requisitos incluem cronogramas de construção, padrões de construção que atendam às normas municipais e compromissos de residência. Stony Plain busca um crescimento controlado que valorize a comunidade, em vez de sobrecarregar a infraestrutura ou criar moradias que permaneçam vazias como investimentos. Os custos de construção em Alberta, perto de Edmonton, variam de 160 a $220 por pé quadrado, devido aos custos mais elevados de mão de obra e materiais em função da proximidade urbana. No entanto, terrenos a preços reduzidos ou gratuitos compensam significativamente esses custos. Uma casa típica custa entre 250 e 350 mil dólares, o que é substancialmente menos do que comprar casas equivalentes na própria cidade de Edmonton, onde propriedades semelhantes ultrapassam os 500 mil dólares. A economia de Stony Plain se beneficia da proximidade com Edmonton, com moradores trabalhando na cidade, na indústria petrolífera, na área da saúde, na educação e em diversos outros setores. A cidade possui sua própria base de empregos no varejo, em serviços e em empresas locais, o que a torna viável mesmo sem deslocamento diário para o trabalho. O inverno é típico de Alberta, com menos o efeito de ilha de calor urbana. O verão é quente e agradável, e o ano todo oferece um equilíbrio entre o aconchego de uma cidade pequena e a facilidade de acesso a uma grande metrópole. Por fim, inscreva-se, pois mais canadenses precisam saber que essas oportunidades existem antes que se conformem em alugar para sempre enquanto os políticos prometem moradias acessíveis que nunca se concretizam.